O ex-deputado dos Estados Unidos, que é filho de brasileiros, George Santos, foi condenado a mais de 7 anos de prisão por roubo de identidade qualificado e fraude eletrônica. A gente conversa agora com a analista de internacional, Fernanda Manhota. Manhota, boa tarde, bom estar contigo nessa sexta-feira. Conta pra gente quais são as repercussões, né, no mundo político americano desse momento. Ele tem uma relevância, essa condenação? Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no 360. Pois é, Débora, olha, na vida política norte-americana em geral, ele é uma figura menor, uma figura que tem menos relevância do que talvez a gente presuma aqui no Brasil. Mas, do ponto de vista, né, simbólico, não deixa de ser interessante observar os caminhos jurídicos e os efeitos políticos que essa condenação possuem, né? E particularmente para nós no Brasil, em se tratando da caricatura que virou George Santos, isso também traz algumas reflexões interessantes. Eu estava aqui fazendo minha lição de casa, Débora, e resgatando, né, todas as acusações pelas quais, enfim, ele passou e algumas pelas quais ele foi condenado. E olha, chega a parecer assim série de filme, né? Então a gente está falando desde mentiras envolvendo a própria biografia, super controversa, virou, né, caso de discussão pública aqui no Brasil, todo mundo tentando resgatar memórias dos tempos em que ele passou por aqui, mas não foi só isso, ele desviou fundo de campanha para gastos pessoais envolvendo viagens, tratamentos estéticos, assinaturas de sites, também ficou conhecido por ter se beneficiado indevidamente de uma série de recursos, né, públicos nos Estados Unidos, seguro-desemprego, recursos que foram direcionados na época da Covid-19, além de ter roubado identidades, inclusive de familiares e de pessoas vulneráveis. Então, o George Santos, ele, ao ser condenado, de certa maneira, também representa, do ponto de vista ético e das instituições norte-americanas, uma espécie de resposta, né? Ele gerou, durante o período auge, né, da sua publicização lá nos Estados Unidos, uma certa crise de legitimidade política, Débora, porque, afinal de contas, depois de ter feito tantas coisas e coisas tão absurdas, muita gente questionou, né, até em que medida isso não afetaria a confiança pública nas instituições. Quer dizer, como alguém consegue construir ao redor de si uma série de mentiras, se beneficiar de recursos públicos em nome do Estado, ocupando um cargo importante e, além de tudo, expondo, né, grupos. Ele, para vocês terem uma ideia, ele foi considerado o primeiro republicano abertamente pertencente à comunidade LGBTQIA+, né? E muita gente na época entendeu isso também como um desserviço quando ele começou a sofrer todas essas visibilizações de crimes. Então eu entendo que agora essa condenação, ela de certa maneira tenta recondicionar, resgatar, restabelecer essa legitimidade política, tentar restaurar essa confiança pública e de alguma forma dar resposta, ainda que pontual, a uma série de desafios, né, Débora, que a gente acompanha em relação ao sistema eleitoral dos Estados Unidos. O sistema eleitoral norte-americano, até por ser muito diferente de outros países, incluindo do Brasil, ele é muito descentralizado, cada estado tem a sua própria regra, não existe uma autoridade eleitoral única que arbitre sobre os assuntos. Então, há uma sensação, sobretudo nos últimos anos, de que a impunidade é uma espécie de carta do jogo, né? Quer dizer, tem muitos casos que têm ficado aquém da resposta política e isso repercute também na fragilização da confiança das pessoas no sistema e tudo mais. Então, o George Santos agora vai tendo uma resposta compatível, né, aquilo que ele praticou, e isso de alguma maneira é motivo de exaltação em geral em relação a esse sistema tão criticado, né, com poucos recursos, com menos recursos do que nós aqui, por exemplo, para dar conta de situações assim. E do ponto de vista do Brasil, por fim, não se pode deixar de dizer que o efeito que ele causou, inclusive do ponto de vista da erosão da imagem pública, né, do estereótipo do brasileiro, foi muito danosa, foi muito
muito ruim durante um certo período no auge da campanha eleitoral americana, ele que é filho de brasileiros. Então também isso ajuda, né, a resgatar e a repactuar um pouco dessas narrativas que foram criadas, Débora. Acho que muita gente dentro do sistema jurídico, político e também até dentro dessa rede simbólica esperou para ver o que ia dar, porque se passasse impune seria muito ruim em todos esses níveis. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada pela aula, Fernanda Manhota. Obrigada. Boa sexta para você.